no início desse ano, eu trouxe essa lembrança para os irmãos. Qual é a coisa mais importante, né? Porque sempre, quando você vai fazer metas para o ano, você sempre tem que... Parece que todo mundo tem coisas novas a cada ano. E uma das coisas que sempre tem que estar no número 1 da nossa lista é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu vou amar mais a Deus nesse ano. Amém. Eu vou colocar Deus em primeiro lugar mais. Eu vou buscar o reino em primeiro lugar. E aí o salmista diz: uma coisa eu peço, e eu vou buscar essa coisa. E parece que quando termina o ano a gente pode largar este timão e botar uma outra coisa. Não, uma coisa eu peço e eu vou buscar isso, e essa é a minha busca perpétua. É que eu possa andar na casa do Senhor. Essa é a coisa que eu peço. Marta e Maria tiveram essa mesma experiência e Jesus disse: ela escolheu a parte boa, olha, não vou tirar dela. De alguma razão, por alguma razão, Maria percebeu algo e disse assim, e escolheu, e Jesus logo disse assim: essa é a coisa. E nós precisamos, num mundo onde você tem tantas alternativas e sugestões e modas, e mesmo no meio da igreja, prioridades mudam. Você, não, hoje o negócio é assim, hoje a onda é para cá, hoje a onda é para lá. Meu irmão, tem uma coisa que deveria estar sempre no topo das nossas prioridades e das nossas buscas, dos nossos alvos. Nesse ano eu quero amar mais a Deus e eu quero andar mais perto dele. E dentro disso, o que acontece? Você não consegue amar a Deus. A Bíblia diz: se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Então, é um pouquinho palavras vazias se você diz que ama a Deus e não valoriza esse livro e não ouve a voz dele. Porque se você ama alguém, você ama quem ela é e o que ela diz, o que ela representa. Então, o nosso amor está vinculado a quem Deus é e como Ele faz. Vamos dizer assim, eu amo muito a Deus, mas não gosto como Ele faz assim, como Ele promove essa pessoa, como Ele governa o mundo, como Ele fez isso aqui naquela situação. Eu não gosto, não, mas eu amo a Deus. Não, se você ama a Deus, você ama a Ele, quem Ele é e como Ele opera. Eu amo a obra do Espírito, mas não gosto quando Ele faz assim, não gosto quando Ele faz assim, não acho que Ele devia, eu acho que Ele exagera quando Ele faz assim. Você sabe como é que é, né? Eu amo a minha esposa, mas não gosto disso, ela não gosta disso, ela é assim, ela é assim, ela é assim. Ai, que ela mexe aquilo e faz aquilo, mas eu amo a minha esposa. Não, eu amo a sua esposa, essa é a sua esposa, é essa que ela é. Você ama a sua esposa, você ama quem ela é. Amém? Amém? E eu amo a minha esposa, porque ela é uma benção. Amém? Como ela é. Amém? Ela é assim. A gente está sempre tentando mudar as pessoas e está sempre tentando mudar Deus, na verdade. Deus, se tu pudesse, amém, dar uma aliviada nesse mandamento, não fazer assim, faz assado, não força tanto nessa direção. Deus, eu sugeriria que esse negócio de dízimo era do passado, esse negócio de orar, esse negócio de... Né, isso não. A gente está sempre querendo mudar, mas eu amo a Deus de todo o coração. Não, se vocês me amam, vocês guardam e ouvem e respeitam o que eu falo. Está em João 14, 26, se eu não me engano, ok? E nós partimos desse ponto da importância, e eu queria sugerir aos irmãos como parte desse amor a Deus. Eu sei que hoje é dia 17, mas eu sugiro que todos deviam ter um plano de leitura anual da Bíblia. Amém? Eu sugiro isso, é importante. Por quê, meus irmãos? Por que eu digo isso? Se você deixar para sentir ler a Bíblia, você não vai ler a Bíblia. Só isso. Simples. Você já devia conhecer a tua carne nessas alturas do campeonato. Amém. A carne é fraca. O espírito está pronto. Mas a carne não vai fazer e o espírito vai fazer. O que isso mostra para nós? Jesus diz: vigiai e orai, para não cair em tentação. O espírito está pronto. O espírito está disponível, está desejoso de fazer as coisas de Deus, mas a carne vai puxar para baixo. Ou seja, se nós temos uma vida de pouca oração, pouca leitura da palavra, pouca coisa, é porque a carne domina a nossa vida. Esse é o resumo simples. A carne domina sobre o nosso espírito. Porque o Espírito dentro de nós está disposto e desejoso de louvar a Deus, de cantar em todo tempo, de ler a palavra de Deus. Então, as disciplinas ou os princípios bíblicos, eles são colocados para nós e as pessoas às vezes levam para o lado errado.
Mas uma vida de disciplina, nós somos discipulados, é porque no calor da batalha, se você deixar a tua emoção decidir, você vai decidir errado. No calor da batalha, se você deixar a tua mente, amém, e a pressão do momento decidir, você não vai decidir. Essa é a razão que a Bíblia diz assim, em tudo dai graça. Ou seja, você define esse princípio na tua vida e você sabe, em qualquer situação que você entrar, vai ter várias situações nesse ano que você não vai querer agradecer e louvar a Deus. Eu afirmo para os irmãos. Vão ter várias situações que você vai experimentar nesse ano que você não vai ter um pingo de vontade de dizer, apesar dessa situação, eu reconheço a soberania de Deus e vou crer que todas as coisas cooperam para o bem e eu vou celebrar e vou louvar o Senhor e vou dar graça a Deus. Só pessoas treinadas e vivem em cima de princípios conseguem dar graça a Deus em tudo. Pessoas que são dominadas pela carne, ou seja, pelas emoções, pelos sentimentos, pelo momento, elas não vão dar graça. Então nós precisamos, de uma certa forma, criar uma vida, e é um pouco do que eu tenho falado nessa manhã, nós precisamos desenvolver e aprimorar a nossa fé cristã e a nossa confiança para depender menos das emoções, menos das notícias, depender menos da tua lógica humana e do natural, para você poder viver de fé em fé e de glória em glória. Amém? Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus 26, só vou citar esse texto que eu falei agora há pouco. Então, a minha palavra, poucas palavras para os irmãos nessa manhã. Nós precisamos revisitar ou reavivar a nossa devoção pessoal. Esse é um pouco do que eu creio que Deus tem falado. Nós precisamos aprimorar nosso tempo da palavra de Deus, precisa ser mais preciosa. A Bíblia nos chama, medita dia e noite nas Escrituras. E a nossa vida de oração. Creio que é algo que nós precisamos, de alguma maneira, não esquecer. E não esquecer. É interessante que quando os discípulos andaram com Jesus e viram, imagina tudo o que eles viram. E Jesus ensinou a eles muitas coisas. Mas tem uma coisa que eles pediram para Jesus ensinar: ensina-nos a orar. De alguma razão, a vida de oração de Jesus, o que eles viram, como Jesus operava, você lembra várias vezes, e subiu ao monte para orar, né? E Jesus saía do meio, ia para um lugar sozinho, solitário, para orar. Alguma coisa acontecia nesses momentos que mudavam as equações e mudavam as histórias, e os discípulos, de alguma maneira, foram impactados por isso. E eu creio que nós precisamos, de certa forma, prestar atenção nisso. Eu creio que é um chamado de Deus para nós. Nós precisamos orar mais. Amém. E nós precisamos meditar mais nas Escrituras. Em Mateus 26, diz assim, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Olha o que Jesus está dizendo. Se você orar, você não vai entrar em tentação. A tentação não vai ter controle sobre a tua vida se você tiver uma vida de oração. Pensa bem nisso, meu irmão. Significa que quando a gente é muito vulnerável e cai em tentação e faz um monte de coisa, é porque a nossa vida de oração está fraca. É só isso que significa, simples. Se nós somos vulneráveis e tudo o diabo nos derruba, é porque a nossa vida de oração está fraca. E o que acontece é que a nossa vida de oração estando fraca,
quando a gente vai lidar com as tentações, com os desafios, a gente provavelmente está sem munição para lidar com elas. Quando Jesus desceu do monte e os discípulos estavam tentando expulsar aquele demônio e não conseguiram, eles estavam frustrados, disseram: Jesus, nós tentamos de tudo aqui, mas o bicho não sai. Nós desistimos. Aí Jesus disse para eles: como é que a gente faz, né? Jesus disse para eles: essa casta não sai senão oração e jejum. Aí ele vai lá e expulsa o demônio. Ele não jejuou nem orou, ele simplesmente expulsou o demônio. Ou seja, o que isso significa? Ele já tem uma vida de oração e jejum, por isso que ele pôde fazer. Ele não jejuou na hora e não orou na hora, ele simplesmente expulsou. Isso significa que ele estava fazendo exatamente, ele estava jejuando e orando já. Então, o que acontece? Um pouco do que acontece na nossa vida, nós temos a tendência de remediar situações. Quando é que nós oramos com mais fervor e com mais afinco? Quando a crise já bateu. É ou não é verdade? Um dos temas centrais sobre a oração que a gente lê bastante é 2 Crônicas 7, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, se arrepender e me buscar de todo o coração, eu vou perdoar pecados e vou sarar a terra. Mas o que aconteceu? O povo abandonou a Deus, pecou, viveu debaixo da maldição e da crise, e nessa crise ele orou. E aí Deus: eu vou restaurar, eu vou sarar a terra. A questão é, por que seria possível que a gente pode evitar de chegar nessa crise e ter que orar dessa forma? E é o que Jesus está dizendo. Você não precisa chegar no momento e lidar com uma crise se uma vida de oração te evita essas crises e te dá sabedoria, te antecipa os sinais e faz te preparar para as eventuais necessidades que você tem. A caminhada com Deus te faz evitar um monte de problema. A nossa vida de oração e o nosso tempo de devoção, de leitura da palavra, de oração e de comunhão com Deus, a nossa vida pessoal, a nossa fé pessoal com Deus sendo desenvolvida, vai fazer você evitar um monte de problemas que, de outra forma, você vai ter que lidar nesse ano. Simples, é o texto diz. Se você vigia e ora, você não vai cair nos problemas que vão ser apresentados para você. Então eu creio, meus irmãos, que a gente pode, tem muitas coisas específicas que Deus quer falar conosco. Eu creio que Ele vai dar instruções sobre várias coisas, mas nós não podemos deixar o básico de lado. Amém? Não podemos deixar essas coisas simples do cristianismo. Um dos textos interessantes para ler, 2 Reis 6, eu sempre gosto desse texto. Na verdade, eu sempre gostei de vários textos, né? Sempre quando eu abro aqui, eu gosto desse texto. Esse texto é legal. Amém. Tudo é bom, né? É que nem você ir no restaurante que Deus serve a comida, né? Como que ele não vai cozinhar direito, né? Imagina. Lembra aquele momento onde o rei da Síria fez guerra contra Israel? Aí ele mandou, versículo 8, 6 diz: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Aí ele manda os oficiais para lá, para atacar Israel. Aí o rei de Israel fazia o movimento e já estava esperando ele. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara. A Síria vai atacar vocês aqui, e o homem de Deus disse assim: põe o teu exército aqui porque eles vão atacar bem aqui. Aí o rei da Síria ficou perturbado. Chamou os servos e disse: quem é que está entregando o jogo aqui? Tem espião no nosso meio. E aí ele diz assim: respondeu o servo: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir. O cara estava murmurando ali para ninguém ver. Amém. Chamamos reuniões fechadas
4 paredes, nós vamos atacar ali. Olha o que o servo diz, é complicado, porque tem um profeta lá que ouve o que tu está falando aqui. Sim. E aí o que acontece? Evitou uma guerra ali. O que é isso? Uma vida de oração faz a gente evitar alguns problemas. Amém? O que o profeta fazia? Todos eles, quando eles iam abrir a boca, eles disseram: o Deus em cuja presença eu estou diz isso, isso, isso. Essas pessoas andavam com Deus. A vida de oração é essa vida contínua de comunicação com Deus. Você tem tempos específicos. Eu não gosto muito de ensinar sobre oração no sentido assim, tem que ser de manhã, tem que ser de tarde, tem que ser 1 hora, tem que ser na hora 9ª, na hora 3ª, na hora 4ª, você tem que orar isso, você tem que ser essa rotina. Eu não gosto muito, porque é uma vida pessoal com você, mas você tem que orar. Amém? Esse é o ponto. O que você tem que aprender da oração é esquece todos os seminários que você ouviu e começa a orar. Amém? É isso, porque a gente vê um monte de seminário, a gente sabe tudo de oração, mas na verdade a gente não ora. Então, o que é importante? A gente precisa orar, ser desafiado da bênção que é poder andar perto de Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir o que Ele tem a dizer, falar com Ele, colocar as coisas diante de Deus. E Ele falar conosco nesse lugar de oração, para antecipar, porque a Bíblia diz, se você vigiar e orar, você não vai cair nessas tentações, nessas ciladas que vão ser armadas por você. O inimigo ia atacar Israel, e tinha um homem vigiando diante do Senhor, e disse assim, pega ali, te prepara aqui hoje, eu sinto de fazer isso. Hoje, nós tínhamos todo um plano de fazer e isso, e aquilo, e de alguma maneira eu acordei de manhã, eu senti de Deus que nós vamos fazer isso daqui 2 semanas, e hoje nós vamos fazer assim. Você precisa viver nesse estado de oração contínua. Amém? Um dos textos, Atos 10, eu tinha alguns textos para falar, mas estava lendo essa semana e da onde veio eu senti de Deus um certo chamado, amém, de Deus. Nós precisamos dar uma aprimorada aí na nossa vida de oração, como parte desse nosso amor a Deus em primeiro lugar, amém? Então, Atos 10 diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Eu queria que essa é a minha palavra para nós, esse assunto de oração, mas esse contínuo orar a Deus. Essa oração contínua, essa oração sem cessar, de contínuo. Então, você imagina, esse homem, e tenta imaginar dessa maneira, esse homem tinha uma vida de oração, ok? Ele não orava eventualmente, ele tinha uma vida de oração. E o anjo do Senhor apareceu, sabe aonde? Aonde o anjo do Senhor aparece para você? No teu lugar de oração, meu irmão. Esse é o ponto. Amém? E para mim, essa é a palavra simples para você. Deus vai falar com você no teu lugar de oração. Se você não estiver no teu lugar de oração, Deus não vai falar com você. É o teu lugar de comunhão, em comunhão contínua com Deus, que Deus responde. Então, é interessante que você vê assim, Cornélio, a tua oração foi ouvida. Aonde a oração foi ouvida? No lugar de oração. Se você olha Daniel estava orando, Senhor, perdoa, olha para o teu povo, E aí a Bíblia diz, enquanto Daniel orava, o anjo aparece com a resposta. A tua oração foi ouvida. Então Daniel orava continuamente sobre certo assunto, e a resposta de oração é o seguinte: a tua oração foi ouvida no lugar de oração. Então, meus irmãos, às vezes nós temos essa situação, você tem uma crise, você ora sobre uma coisa e vai fazer outra coisa, mas a resposta está no lugar de oração. A resposta da tua oração está na tua oração. A resposta da tua oração está em você estar nesse lugar vigiando e orando, porque nesse lugar de vigiando e orando, o teu coração está inclinado para receber a resposta que você fez da tua oração. Zacarias estava onde? No templo, no seu turno, em oração, colocando incenso para Deus, e o anjo aparece. Zacarias, a tua oração foi ouvida. Ele está orando, ele está oferecendo a Deus, ele está, amém, no lugar de oração. E aí a resposta que ele tem: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Não essa, mas as outras.
Mas é nesse lugar de oração que a outra oração foi ouvida e a instrução vai ser recebida. Amém? Cornélio, as tuas orações subiram até Deus e eu vim, a tua oração foi ouvida. Manda fulano de tal lá. E olha que interessante. Pedro subiu para o eirado, para o lugar de oração, para orar enquanto esperava a comida. Ele subiu para a oração e ele teve uma revelação de Deus no lugar de oração. Ou seja, o lugar de oração, uma vida de oração, é o lugar onde Deus fala conosco. Se nós não oramos, nós estamos sem a informação, sem as respostas para a vida. A oração é chave para nós vivermos. Não tem como você ter uma vida bem-sucedida se você não estiver em contínua oração. O que é isso, se não em contínua comunhão com Deus? Onde você ora alguma coisa, onde você ora especificamente. Porque assim, meus irmãos, você está em oração, você está em contínuo contato com Deus. Aí você separa um tempo específico para orar mais sobre certos assuntos, mas você continua em oração. O lugar de oração é o lugar onde você expõe a Deus com súplica, com intercessão, com ações de graça. Amém? Não anda ansioso pela vida, você expõe a Deus, mas é nesse lugar de vigiar e orar, em oração, que a oração vai ser respondida. Então, qual é o nosso problema? Em tempo de crise, você ora, Deus intervém, é como se nós resolvemos problemas, nós estamos correndo atrás de problemas, mas nós não estamos vivendo essa vida onde Deus fala conosco, Ele antecipa a coisa e você está sempre à frente do jogo. Amém? Nós reagimos, nós oramos e buscamos a Deus, e buscamos sabedoria, instrução, uma palavra, nós buscamos a intervenção, nós buscamos uma cura, nós buscamos isso, porque nós já lidamos com a crise, nós já estamos com a crise, então agora nós vamos buscar a solução. Mas uma vida de oração diz assim, se vocês vigiarem e orar, vocês não vão entrar nessas crises. E vocês vão estar sempre na frente. Nós precisamos assumir a frente do jogo, meus irmãos. Senão nós somos sempre que nem aquelas pessoas que levam uma pancada, bate na largada, vão para o boxe, arrumam um pouco e aí corre. Cheguei no final do ano, Deus coroou meu ano com a sua bondade, mas olha o estresse que você teve para correr quando você podia ter... E lá na frente, amém? Você sai na frente do bando, porque maior é aquele que está em ti, onde você está à frente da informação, e você vai, porque o Senhor é contigo, você está à frente do jogo. Amém? Você larga na frente, e mantém o coração atento, vigilantes, orando. Amém? Tem o texto também de Tessalonicenses 5. Eu gosto, você sabe que eu gosto desses textos, amém? Gosto do texto de 1 Coríntios 13, que diz, fé, esperança e amor são coisas, são pilares que você tem, que ajuda você a guardar e mantém você, amém? Mantém você equilibrado. Mas esse texto são recomendações que Paulo fala para a igreja, e diz assim, em tudo dai graças, certo? Regozijai-vos sempre e orai sem cessar. Olha o que está escrito, esses três condições. Em tudo dá graça, ou seja, em todas as condições você está celebrando e sendo grato a Deus. Em tudo. Aí ele diz, regozijai-vos sempre, você sempre. Você percebe o contínuo que é andar com Deus, você está sempre nesse estado de oração, de comunhão com Deus, sempre dando graça a Deus, sempre se alegrando no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Te alegra no Senhor. Como é que você vai lidar com esse caos que você tem? Te alegra no Senhor. No Senhor existe uma fonte de alegria, você precisa se alegrar no Senhor, regozijai-vos sempre. E aí ele diz assim, orai sem cessar. E eu estava vendo um pastor fazer Deus falou com ele sobre esses 3 pontos específicos, e eu achei interessante a interpretação que ele deu. Amém. Eu sugiro para vocês. Ele diz assim, a chave para uma saúde mental que nós estamos vendo, hoje as pessoas estão, amém, não associando o tico e o teco, amém, está com dificuldade, amém, de fazer alguma coisa lógica, amém. E você olha assim, falta bom senso, falta o mínimo de, amém. A chave para uma saúde mental
é essa condição de dar graças a Deus em tudo, sempre. É você lidar, porque normalmente as pessoas que sofrem com problemas mentais ou traumas mentais é porque lidaram com algum tipo de dor que não souberam lidar e estão frustrados e chateados, não souberam, naquele momento, dizer: o Senhor é soberano, Ele sabe todas as coisas, Ele tem tudo sob controle e todas as coisas cooperam para o bem, e eu me recuso a murmurar e deixar tirar Deus do trono, e eu vou botar um altar aqui e adorar a Deus e celebrar o Senhor. Amém. É uma das chaves para você manter uma mente saudável nesse momento. Sempre, em tudo dai graça. Amém? Mas pastor, vocês sabem o que aconteceu. Em tudo dai graça. Na prisão, Paulo e Silas cantavam louvores e oravam. Isso são pessoas que estão praticando essa vida contínua de andar com Deus. A outra coisa é alegrar-vos sempre no Senhor, é a chave para uma saúde emocional. É saúde mental, saúde emocional. Alegrai-vos sempre no Senhor. No mundo a gente precisava algumas coisas, como dizem, algumas coisas boas precisavam acontecer para você se alegrar com alguma. Em Deus você pode se alegrar sempre. Existe uma fonte inesgotável em Deus. Te alegra no Senhor sempre. Amém? Saúde emocional. E a saúde espiritual, a saúde do teu coração, tem a ver com uma vida. Orai sem cessar. Porque você, de alguma maneira, você mantém o teu coração perto de Deus. Em oração, está sempre em comunhão. Porque é do coração que procedem as fontes da vida. Todas as inspirações que você tiver, tudo o que Deus for fazer é no teu coração. Amém? É ali no coração que Deus fala. Sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, é porque dele procedem as fontes da vida. É ali que Deus vai falar, existe um inimigo entrando lá, se as alertas de Deus vai ser ali. Ali também está onde é no coração que tem adultério, cobiça e etc. E tal. Ali é onde nós concebemos tudo, a palavra de Deus diz. Então, se você souber administrar e corretamente o teu coração, isso é vital para uma vida de você ser bem-sucedido na terra. E a palavra nos instrui como? Mantém o teu coração conectado com o coração de Deus. Como você? Em comunhão, em oração contínua. É chave para nós. Amém? Não dá para desligar um dia para cá, um dia para lá. Então é interessante ver esses homens e essas histórias que uma mudança sobrenatural aconteceu. Pensa bem, meus irmãos. Salvação veio na casa de Cornélio. E o evangelho se abriu para os gentios. Porque um homem era fiel na sua vida de oração e ele estava preparado para receber algo que ia mudar a história da família dele e da vida dele. Não era uma crise, tipo assim. Amém? Era uma mudança de nível, era uma mudança de estratégia em Deus. E a oração, meu irmão, tem que ser um pouquinho mais nesse tom. Nós precisamos orar mais, antecipando os desafios. Eu creio que é um convite de Deus para todos nós. Amém? Deus tem muito a revelar. Clama a mim, amém? E anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes, coisas maravilhosas que não sabem. Os olhos do Senhor estão nesse exato momento passando pela terra, procurando o coração. E eu sugiro aos irmãos, procurando aqueles que estão em oração. Amém? É um coração que é uma casa de oração. Os olhos do Senhor estão nessa hora, passeando pela terra, querendo dar instrução, direção, sabedoria e tudo mais. Querendo dizer, tem um corvo alimentando lá, tem uma viúva que quer te sustentar aqui, tem o exército vai atacar lá, move. Deus está procurando um altar, um coração que está sempre aberto, está sempre queimando ali em oração. Eu creio que para mim é um dos grandes desafios e é um dos grandes segredos da nossa vida. Amém?